capítulo 5, ok? Tô vendo lá que o Natan já está conectado, vi a Débora também, a Cristiane Martins, a Daiane Olekovski, minha cunhada. Tudo bem, Dayane? O Wagner e a Suelen já estão conectados. A OBPC já está conectada, o BPC Ovaranas. Ok, pessoal? Como foi a segunda-feira de vocês? Está sendo bênção? Como foi pela manhã? Todo mundo bem? Todo mundo animado? Bom dia a todos vocês. Vocês estão de parabéns, porque todo meio-dia vocês estão aí conectados, né, com a gente. Isso é muito bom. Tenho certeza que a gente está aprendendo juntos, né? Estamos desenvolvendo, crescendo, amadurecendo juntos, nós todos. Amém. Confiantes em Deus, disse a Débora Macedo. E é bem isso mesmo. Hoje nossa live é a quinta live das 31 que nós vamos fazer, ok? Ainda temos 26 encontros aqui para tratarmos do devocional Corpo e Alma, né? E eu tenho convicção no meu coração que tem sido bênção para todos vocês. Para mim tem sido bênção para minha família. Eu tenho certeza que todos nós estamos aprendendo um pouquinho todos os dias com a oportunidade que Deus está nos dando, né? E nós já logo vamos aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Nós vamos para o nosso devocional já. Quero te pedir o seguinte, se você puder, né? Clica lá no botãozinho compartilhar, né? Clica lá e convida as pessoas que você conhece para participar. Por quê? Porque provavelmente esses devocionais vão trazer vida para muitas pessoas, ok? Uma das novidades que você vai estar podendo interagir a partir de hoje é que nós já estamos fazendo transmissões pelo YouTube. Então, se você quiser entrar no YouTube, segue o link aí na descrição, né, do chat, e você vai poder participar junto com a gente lá no YouTube, ok? Qual que é a vantagem? Se o seu pai, a sua mãe ou alguém da sua família que não tem Facebook e deseja acompanhar, ela e vai poder acompanhar. Inclusive, eu quero pedir aí um favor, né? Pro Natan, vou para a avó, para eles poderem assistir, porque eles me pediram que quando nós tivéssemos no YouTube, nós pudéssemos passar para eles lá. Manda lá no WhatsApp deles lá para nós, tá bom? Um beijo no coração. Gente, vamos lá? Conforto também, mas... Opa, saiu música aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Mas é uma necessidade que nós precisamos... É um assunto necessário de abordagem, até porque está dentro da programação, está dentro do cronograma. Vamos lá então? As Bíblias têm um tema, e eu vou usar o tema da nossa Bíblia aqui, que é a Bíblia que eu faço leitura, mas eu vou puxar para um sinônimo que muitas Bíblias
vão mencionar como tema. A minha Bíblia, no capítulo 5, ela tem uma temática escrita assim: advertência contra o adultério. Mas grande parte de algumas versões bíblicas estão da seguinte forma: advertência contra a imoralidade, ok? Então hoje o tema ele se refere somente a isso. Se você ler todo o capítulo 5, o capítulo 5 lhe traz uma orientação. E agora eu queria, desde já, chamar você para olhar, para colocar um óculos. Qual é o óculos? É o óculos da visão de Deus. Quando Deus está falando sobre este tema, não enxergue este tema apenas direcionado a homens. Esse tema está direcionado a homens, mulheres, jovens, adolescentes. Por quê? Porque a imoralidade tem sido um dos pecados que tem atacado a nossa geração, que tem atacado o povo de Deus, que tem acompanhado as gerações há muitos e muitos anos. Então, nós precisamos estar muito atentos ao combate da imoralidade. Eu quero ler alguns versículos para você entender, e obviamente você já leu ou ainda vai ler e vai poder ter essa compreensão. O capítulo 5 começa dizendo: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, inclusive os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Aí o que acontece é o seguinte, queridos, nós precisamos estar atentos a um detalhe nessa palavra. E qual é o detalhe nesta palavra? Guardar o discernimento para perceber. Perceber o quê? Olha o que o texto começa a falar a partir do versículo 3. Pois os lábios imorais da mulher imoral destilam o mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meus filhos, ouça, não se desvie das minhas palavras. Fique longe desta mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com a carne e o seu corpo desgastado. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Então, eu quero falar sobre a advertência contra a imoralidade. E talvez você fique pensando assim: o que é imoralidade? A imoralidade, ela está totalmente atrelada a todo tipo de pecado na área sexual da humanidade. Então, às vezes a imoralidade, ela não é considerada apenas o adultério físico, quando um homem acaba adulterando com outra mulher, tendo relação sexual com outra mulher fora sua esposa, ou vice-versa, a mulher com outro homem que não seja o seu esposo. A imoralidade acontece também aonde? Na mente, pensamentos. E agora o mais assustador:
existem pesquisas, existem dados científicos comprovam que a cada 10 homens comprovam que a cada 10 homens problemas com pornografia no celular, com pornografia nas redes sociais, frequentam, visitam sites, frequentam. Agora o mais assustador, agora o mais assustador, mais assustador. Eu li exatamente 90 dias atrás um documentário, uma matéria de que uma pesquisa de que o índice de salas de bate-papo que tem salas de bate-papo que tem crescido de maneira monstruosa, ou seja, de maneira monstruosa. Ou seja, por que eu estou falando moralidade e tudo para fora? Escute o que eu vou falar. O adultério no casamento, ele não é a pior parte, por incrível que pareça. O adultério no casamento, ele não é, vamos dizer assim, ele ainda não é dentro da mente, dentro do coração. Ninguém tropeça em pedra grande. As pessoas tropeçam em pedras pequenas. Ou seja, grande parte das pessoas que sofrem da imoralidade são escravos da pornografia, da cibernética, da pornografia cibernética, que é tudo que envolve a era digital, ou seja, lan houses, computadores no quarto, aproveite celulares, aplicativos com a mulher da tua mocidade. E eu quero reverter esse versículo para o que se chama, eu posso assim chamar, imoralidade. Por quê? Se você for estudar o capítulo 5, Unissex sábio para homem, dá uma direção. E ele fala o seguinte: olha, mulheres, aproveite, você mulher, seja feliz com a mulher da tua mocidade. E eu quero reverter esse versículo, marido da tua mocidade, para um versículo que eu posso assim chamar Unissex, você homem, para homem e mulheres. Você, mulher, se deleite com de Deus, o marido para você. Esse é o marido da tua mocidade, aquele qual acontece na casualidade, e por que ele acaba resultando em imoralidade, num desvio de caráter. O pecado da imoralidade, o que é imoralidade? Aquilo que não é moral, aquilo que não é de caráter. Porque o que é imoralidade? Aquilo uma aprovação de um caráter não é íntegro e reto de acordo com aquilo que nós acreditamos que são os princípios, né, da palavra de Deus. Então, veja bem, o sábio está trazendo uma advertência, uma aprovação de caráter íntegro e reto de acordo com aquilo que nós acreditamos, mantenha distância, caminhe para longe, né? Então deixa eu te ensinar uma coisa aqui com todo carinho e respeito que eu tenho por vocês. Veja bem, o sábio está trazendo uma advertência, ele está falando que são evitados através da advertência. Não frequente, ou seja, mantenha distância. Eu vou receber uma advertência e caminhe para longe. Então deixa eu te ensinar uma coisa aqui com todo o carinho e respeito que eu tenho por você. O Espírito Santo nos fala, existem pecados, não faça isso, não que são evitados através porque você caminhar ou você estar em ambientes que eu vou receber uma advertência e muitas das vezes nós cristãos recebemos essa advertência. Pode ser que em algum momento a sua natureza carnal grite mais alto que a sua sabedoria. Não caminhe com porque a sua sabedoria é humana. Agora, se a sua sabedoria for estar em ambientes como temos aprendido, esta sabedoria vai mandar você sair desses lugares. Pode ser que em algum momento a tua natureza carnal grite mais alto para este capítulo 5. Você quer sabedoria, marido, você quer casado e vai assistir, agora, ou se a sua sabedoria for ou vai assistir depois, como temos aprendido, uma das coisas sabedoria vai mandar você sair desses lugares. Mantenha-se. Então, eu quero passar aqui no seu celular algumas dicas
Não coloque senha no seu celular, marido, segurança. Você que é casado e não entre, não participe nesses grupos ou vai assistir depois. Tenham materiais, coisas onde esses materiais instigue, mantenha o seu pensamento íntegro no seu celular. Mateus fala que os olhos são a janela da alma no seu celular. Então aquilo que nós vemos, nós desejamos. Não entre, veja bem, vou dar uma explicação bem onde esses grupos, às vezes você não está materiais, onde esses materiais comeu um churrasco delicioso. O seu pensamento, você tá voltando para casa. Mateus fala que os olhos são a janela outdoor. Você passa na frente de uma propaganda. Então aquilo que nós naquela propaganda, um bolo de chocolate. Veja bem, vou dar uma explicação bem simples. Você diz assim, e eu digo às vezes você não está com vontade de comer aquele bolo. Às vezes você comeu, mas não é porque nós estamos com fome. É porque nós vimos, você está voltando, e a imagem casa, daquele bolo nos chama atenção. Você passa na frente tanto o homem quanto a mulher. Você passa na frente de uma propaganda em muitos momentos naquela propaganda desviados do bolo de chocolate por conta muito gostoso, do olhar, você diz assim, por conta daquilo que está vendo. Então, uma das coisas muito importantes daquilo que está vendo das nossas casas, uma das coisas nossos lares, e até para blindar as nossas casas, filhos, lares, e até para blindar os nossos próprios programas, programações, coisas, filmes, programas, e até mesmo programações, filmes, e até mesmo eu tô com um problema aqui, tá aparecendo umas propagandas aqui, então não se preocupem, às vezes sai umas falas, tá aparecendo umas propagandas aqui, então não se preocupem, às vezes sai umas falas. Alguns canais você precisa evitar, alguns canais você precisa evitar, algumas programações você precisa evitar porque sair. Existem cenas, algumas programações você precisa evitar porque atrativos aos olhos dos seus filhos, atrativos aos olhos seus olhos, dos seus filhos, e uma das coisas aos seus olhos, o desejo do nosso coração, e uma das coisas que acontece é que o desejo nós vemos e logo desejamos. Estamos vendo. Então nós vemos e logo desejamos o nosso coração. Então nós precisamos aprender a blindar o nosso coração, afastando daquilo que é moral, fazendo um filtro, deixando que é nos afastando algumas coisas, moral, deixando de participar, sabe, eu tenho testemunho nessa área, deixando de participar. Há 3 anos atrás, alguns dos nossos 3 anos atrás, amigos aqui em Ponta Grossa, dos nossos amigos me chamou para participar de um grupo porque ele queria que me chamou para participar de um grupo de futebol que eles tinham. Ele queria que eu fizesse durante um tempo de futebol. Eu joguei futebol com esse pessoal e durante um tempo eu joguei nenhum problema em jogar futebol com eles. E aí para saber os dias de jogo, jogar futebol para participar dos e aí para saber os dias de jogo que eles faziam para participar, eu tinha que estar no grupo. E um dia eu estava lá no grupo, eu tinha que e uma pessoa enviou uma imagem. E um dia eu estava lá no grupo, imagem era uma imagem, e uma pessoa enviou uma imagem. E essa imagem de pornografia. Eu logo excluí essa imagem de pornografia. Eu mandei uma mensagem essa imagem e saí do grupo. E mandei uma mensagem, eu saí do grupo e saí do grupo. O meu celular na minha casa não tem senha. Eu saí do grupo porque eu não assisto celular na minha casa não tem senha, ao qual eu não assisto meu filho não possam ver, ao qual a minha esposa e meu filho não possam acessar. Tudo que eu tenho é acessível. E eu também não faço questão nenhuma. E eu também não faço questão nenhuma de fazer parte. Conteúdo oferecido não me traga conteúdo oferecido não me traga edificação para minha vida. Aquilo que vai me desviar do foco, aquilo que vai me desviar do foco, eu não quero comer uma não desejo faz bem, não quero comer. Então eu saí deste grupo faz bem mensagem. Então eu saí deste grupo e mandei mensagem no máximo. Logo depois ligou a pessoa responsável no máximo. Me ligou a pessoa responsável pelo grupo não ia mais acontecer, enfim, falando que ou seja, não ia mais eu acabei ajudando a reposicionar, ou seja, eu acabei ajudando a reposicionar. Então, o meu posicionamento me livra de pecar, o meu posicionamento me livra de pecar, ajuda as pessoas e o meu posicionamento ajuda as pessoas que estão, porque a imoralidade ela está acampada ao lado, porque a imoralidade ela está acampada ao lado de homens, não existem mulheres, não existem homens capazes de vencer a imoralidade, capazes de vencer a imoralidade se não forem. O sábio mesmo está dizendo que nós conseguimos sábio mesmo está dizendo que não frequentamos evitar, escapando desses lugares, não indo para escapando desses lugares. Então uma das coisas bem importantes
é você Então, uma das guardar coisas o teu bem coração. importantes, É uma das você guardar o teu falas coração. bem Uma das interessantes, é do falas versículo bem interessantes, 15 e 16. é do versículo Ele fala o seguinte: 15 beba e das 16, águas ele da fala o sua seguinte, cisterna, beba das águas da que sua brotam do seu cisterna, próprio poço, das águas que porque brotam do seu deixar próprio as suas poço, fontes porque transbordarem deixar pelas as suas ruas, fontes e os seus ribeiros transbordarem pelas ruas, Você vai deixar e os seus as suas ribeiros fontes pelas- transbordarem você vai deixar pelas ruas, as e suas os fontes ribeiros pelas transbordarem praças. pelas ruas, e os Quando ribeiros pelas praças. O sábio está se referindo, o sábio está a beber água de se cisterna, referindo a poço, a beber água de cisterna, a fontes a poço, e as águas, era uma a linguagem fontes da época. e as águas, Era uma linguagem da ele- época. quando ele está se referindo a beber água da quando sua ele está se cisterna, referindo ele a está beber falando água da sua da cisterna, vida ele está sexual, falando ele da está falando vida se você sexual. tiver Ele sede, está você falando, tem a tua própria se você cisterna. tiver sede, Sua você tem a tua esposa própria cisterna. é quem vai matar a Sua sua esposa, sede. o seu quem vai esposo matar a sua é sede. quem vai matar O seu a sua esposo sede. quem vai O grande matar a sua problema sede. hoje da nossa O geração, grande problema é o hoje pecado da nossa imoralidade, geração, e a é o imoralidade, pecado da ela tem um imoralidade, slogan, e a imoralidade, né? ela tem O um meu slogan, corpo, as minhas regras, né? O meu Esse é o corpo, slogan as da minhas imoralidade. regras. Meu corpo, minhas Esse é o regras. slogan da Ou seja, imoralidade. Pessoas Meu com corpo, vida minhas regras. sexualmente Ou seja, ativa, pessoas com vida desde os 12, 13 sexualmente anos, ativa, que já tiveram desde os 10, 12, 13 13 anos, parceiros que já sexuais. tiveram 10, 12 Pessoas com parceiros casamento sexuais. totalmente aberto para Pessoas com casamento totalmente aberto, para onde entram outras mulheres, outros amoroso, homens, onde e entram isso outras entristece mulheres, o outros coração de homens, Deus, e isso entristece o atrai coração um de Deus, grande e isso problema atrai para o seu um casamento. grande Por quê? problema para o seu casamento. Porque essa exposição dentro do casamento, porque ela essa vai exposição atrair pra dentro você do uma casamento, condição de ela vai desgaste, atrair para você uma e essa condição de desgaste, desgaste, ela vai te e essa conduzir à condição de morte. desgaste, Ela vai te escrito aqui conduzir no à versículo morte. 8 até o versículo Está escrito 14. aqui no versículo 8 Então, até o versículo o 14. homem precisa blindar Então, o teu coração, o através homem do olhar, precisa através blindar do o teu ouvido, coração, por através onde do anda, olhar, que através vê, do o que ouvido, assiste. por onde A mulher anda, da que mesma vê, forma, a o que mulher não assiste. tem os mesmos. A mulher da mesma forma, a mulher não tem ah, os mesmos problemas, problemas de percepções como os homens têm, mas percepções algumas como os têm. Então, quando o mas sábio está algumas falando, têm. ele está falando de Então, quando o sábio está falando, ele está falando uma de vida compartilhar conjugal, uma vida ativa, conjugal, saudável. Ativa, ele está e dizendo, saudável. olha, o sexo Ele está foi dizendo, criado olha, para o casamento. O sexo foi A criado esposa para o casamento. foi criada para o esposo. A esposa o esposo foi criada para o esposo. criado para a O esposo esposa. foi criado, Paulo fala criado sobre para a esposa. o Paulo fala relacionamento sobre conjugal para Timóteo. o relacionamento E uma das coisas que ele conjugal diz para para Timóteo é o seguinte: E uma das coisas que ele diz o para homem Timóteo íntegro, é o seguinte: Timóteo, é aquele homem que é o o homem homem íntegro de uma só mulher. é aquele homem que é o homem Ele de é o uma homem só que mulher. conduz o seu casamento. Ele é o homem que sabedoria, conduz o seu casamento, ou seja, com ele sabedoria, bebe água apenas discernimento, do ou poço seja, da sua casa. ele bebe água E a apenas esposa do da poço mesma da forma. sua casa. Queridos, nem E a esposa brincando da mesma forma. Queridos, nem brincando de espaço para falas, nem brincando para olhares, para falas, para comentários, para olhares, sabe? para comentários. Não dê espaço para essas brincadeiras, não dê espaço para essas brincadeiras, porque maliciosas, porque pedra grande, ninguém tropeça em pedra grande. A imoralidade Já começa falei devagar, isso. corrompendo o coração. A imoralidade do homem, começa devagar, corrompendo o coração quando do você homem, menos corrompendo perceber, o você coração foi da mulher. levado por um E quando vento você de menos doutrina, perceber, você como foi diz a levado palavra. por um vento de doutrina. Então, uma das como coisas diz a palavra. muito importantes, Então, é uma que das nós coisas devemos muito nos importantes manter firmes, é que nós com o devemos coração nos guardado manter no firmes, Senhor. com Por o quê? coração guardado Porque quando nós no estivermos Senhor. com o coração Por quê? guardado no Senhor, Porque quando nós vamos estivermos com o conseguir coração desviar guardado o no nosso Senhor, olhar, nós vamos do mal. conseguir desviar o Uma das nosso coisas que olhar nós precisamos do mal. aprender Uma das coisas que nós precisamos ser humildes aprender para reconhecer que somos tentados, humildes para reconhecer para que que somos nós não tentados venhamos a pecar. Quem Para que confessa nós a não tentação venhamos não a confessa pecar. pecado. Quem confessa a tentação O não que eu tô confessa querendo dizer? pecado. O que eu estou querendo O dizer que eu estou querendo dizer é que Jesus, em Mateus 4, foi levado para o deserto. Para em ser Mateus 4 foi levado tentado. para o deserto Para ser tentado. Ninguém peca antes de ser tentado. Ninguém peca vai ser antes de ser tentado. Você vai ser no tentado pecado da imoralidade, você vai entrar ser no tentado pecado da a imoralidade, desconstruir esse formato a santo, desconstruir do esse padrão formato do casamento, santo, que do é padrão do
casamento, você vai ser que é tentado a fidelidade. em alguns Você vai ser momentos tentado por questões em de alguns baixa momentos, autoestima, por questões de baixa brigas no autoestima, relacionamento, por questões questões de de brigas no relacionamento, por questões oscilações no relacionamento, você vai ser oscilações no tentado relacionamento, a você sair vai do ser padrão da fidelidade. tentado, Você a vai sair sair do padrão da a sair fidelidade. do Você padrão vai ser da tentado integridade a sair com a sua do esposa padrão ou da com seu integridade esposo. com a sua Muitas esposa pessoas ou com seu entram no esposo. pecado da Muitas imoralidade. eles dizem Os o homens seguinte: daquele vilarejo